Ora, boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Estamos live aqui no Facebook. Vamos ver se o Francisco está-nos a ouvir bem. Francisco, vamos fazer um check som e ver se todas as pessoas aqui do Facebook estão a ouvir bem. Estás-nos a ouvir bem, Francisco? Perfeito, escuto vocês perfeitamente. Alô, Francisco! Alô, Brasil! Para mim é um privilégio estar aqui com uma pessoa que eu admiro tanto. E, em primeiro lugar, eu queria apresentar, né? A maioria das pessoas do Facebook não conhece o Francisco. O Francisco Sousa foi uma pessoa que eu conheci em termos de negócio, quase de bebê, né? Eu vi ele nascer ali, a dar os primeiros passos, e o cara voou, assim, expressão brasileira, né? Como se usa aí no Brasil. Esta live é em direto para o Facebook, portanto, todas as pessoas de língua portuguesa poderão nos estar a ouvir, principalmente os portugueses e os brasileiros, né? E eu quero só mandar aqui no Facebook, de 1 a 10, a qualidade do som, aqui no live. Toda a gente está a ouvir bem. Aproveitem para convidar os vossos amigos. Por exemplo, escrevam de onde é que falam neste momento, além de 1 a 10, qualidade do som, de onde é que falam para a gente ver se está tudo a correr bem aqui com o som. E também aproveitem para copiar, partilhar com amigos e identificar, né? Identificar amigos lá nos comentários, tipo, Zé Manel, vem-nos ver. É verdade que, Francisco, é assim, a gente já se conhece há algum tempo, acompanhamos a vossa história, acompanha a vossa família linda, vocês tornam-se uma inspiração e uma motivação, porque é quase como um namoro, sabes? A gente ver a vossa carreira, a vossa progressão, e isso é superação. Por isso é que a gente chama esta live do vírus da superação. E eu chamo todas as pessoas a virem assistir a esta live, porque eu tenho a certeza que aquilo que o Francisco vai partilhar com todos nós vai ser de uma mais-valia, pode ser transformador na tua vida. O livro dele assusta, do 0 a 1 milhão. Olha só. Olha o que eu tenho aqui. Olha só o que a gente já devorou. Olha o que eu tenho aqui. Uma pessoa que a gente viu nascer, tornou-se numa das pessoas que é para nós uma inspiração. Sabem porquê? Porque quando a gente vê nascer do 0 a 1 milhão e a gente vê ao vivo, ninguém nos contou, porque uma coisa é as pessoas dizerem, aquela pessoa ali, aquela pessoa chegou a 1 milhão, mas eu não vi, só me contaram, não é? A gente viu ao vivo ele nascer desde os primeiros dias. Então deixa-me só ver aqui de onde é que estão a falar. Temos aqui pessoas do Brasil, temos pessoas de Portugal, temos aqui cidades portuguesas, obviamente que as pessoas do Brasil não sabem, mas temos aqui Porto Alegre, pessoas do Brasil de Porto Alegre, Costa da Caparica, enfim, várias zonas do mundo. Escrevam aí mais cidades para a gente partilhar aqui com o Francisco. Alentejo, vários. O som está 10, portanto está top de linha. E vamos então começar um pouco, já que estamos aqui a falar Portugal-Brasil, não é? O que é que se passa com esta pandemia aí no Brasil? Aqui em Portugal, só para teres noção, Francisco, estamos em quarentena, né? Confinados em casa. Hoje tive que cortar o cabelo ali no meu jardim. Queres cortar? Não, quem me cortou fui eu. Mandei um mergulho na piscina, estás a ver no barbeiro, a gente lava a cabeça lá no lavatório, né? E depois, aquilo, mandei um mergulho na piscina e depois cortei o cabelo, né? Pronto, é uma maneira mais inovadora de fazer isto em casa. Mas aqui é proibido sair sem justificação. Se não tiveres um papel com justificação, podes apanhar uma multa. Eu estive a falar com amigos meus do Dubai. Se as pessoas forem apanhadas no Dubai sem papel com justificação, podem levar uma multa de 50 mil dirhams, imagina, 10 mil euros. Não sei quanto é que dará aí em reais, mas é assim uma loucura, né? Então o que é que se passa no Brasil? Como é que as pessoas estão a viver com esta pandemia? As pessoas estão assustadas? Conta aí o que é que se passa no Brasil. Legal. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês e a gente está compartilhando isso através do Facebook com tantas outras pessoas. Vocês são pessoas que moram no meu coração desde do início, né, dessa história. Vocês estavam presentes e foi uma honra para mim também poder hoje desfrutar da amizade de vocês, de nós podermos aí, já estivemos juntos, fizemos eventos juntos, né? Eu pude estar na casa de vocês, foi realmente um momento muito especial
para mim. Estou com saudades, inclusive, de Portugal, né? Depois a gente vai falar disso, né? Depois eu quero, nessa live ainda, eu quero falar um pouco dessa saudade que eu estou de visitar aí, mas realmente essa pandemia, não sei como é que aconteceu aí, eu vi que realmente na Europa foi uma situação, acredito que mais grave ainda do que no Brasil, né? No Brasil também estamos vivendo essa pandemia, mas acho que por conta da questão do clima, né, por conta da questão da concentração de pessoas e também pela questão da faixa etária, né, das pessoas, eu vi que em Portugal realmente afetou muitas pessoas. Aqui no Brasil também afetou, né? Eu moro aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, eu vi que tem pessoas conectadas aqui de Porto Alegre, eu estou vendo aqui, ó, Leiria, Dubai, Porto Alegre, Chaves, Holanda, Azeitão, legal, show de bola. Muito bacana, Lisboa. Espero que a próxima vez que eu vá a Lisboa não esteja chovendo, né, Paulo? É verdade, é verdade. Para a gente poder fazer umas fotos lá. Mas aqui no Brasil, realmente, a situação ela é muito grave, porém, já existe hoje um relaxamento, né, do confinamento. As pessoas já estão podendo... Na verdade, nunca houve uma restrição de sair. Existem alguns locais, o comércio está fechado, alguns tipos de comércio, mas você pode sair, se você sai, você vê pessoas ao ar livre, está num momento hoje, o clima do Brasil é muito calor, né? Não estamos no inverno, então você vai nas praças, você vai aos parques e você vê pessoas praticando atividade física. E agora, aqui onde eu estou, pelo menos, existe uma divisão por regiões do Brasil, algumas regiões está mais restrita a movimentação e algumas regiões está mais aberto. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, está havendo um relaxamento do confinamento. Então, cada dia que passa, alguns tipos de comércio já são menos afetados e estão abrindo mais para as pessoas poderem se movimentar. Então, é grave a situação da saúde, claro, né? Triste, né? Pessoas, famílias aí perdendo alguns entes queridos. Porém, aqui no Brasil, eu imagino que a situação seja menos grave do que eu estou percebendo, pelo menos na Europa. Pelo que eu vi aí em Portugal, foi realmente algo muito triste que aconteceu e a gente não sabe até quando vai, né? E hoje no Brasil, também a gente não sabe até onde vai. E muitas pessoas estão tendo essa dificuldade de se adaptar a essa mudança, né? A questão do home office, a questão de como vai gerar renda, né? Existem muitas empresas fechando hoje, né? Eu vi uma grande rede de lojas de departamentos aqui do Brasil, aqui do sul do Brasil. Eu vi hoje a notícia que vai fechar todas as suas lojas físicas vai fechar, vai ficar só no online. Então, a gente percebe que realmente existe a questão da crise da saúde e já começou, mas ainda está só no início, a questão da economia, né, que vai afetar muitas pessoas, aí, muitas empresas vão acabar sofrendo com isso. Então, realmente, a situação ela é, no momento ainda, muito preocupante, né, para todas as pessoas. Pois bem, Francisco, então, para quem nos está a ver, quem é o Francisco? Legal. Eu nasci no interior... Diz-me essencialmente o teu background, o teu passado. Conta-nos tudo e não escondas nada, é uma expressão portuguesa. Ou seja, a gente quer saber, a gente trabalha juntos, não é? Trabalhamos na mesma família, posso dizer assim, quase, mas quem era o Francisco desde o início, lá no fundo? Conta aí tudo para a gente. Legal. Eu tenho uma história uma infância com muitos desafios, né? Eu não gosto nem de contar muito essa história. Eu contei no último evento numa grande palestra que eu fiz no Rio de Janeiro, numa arena, eu contei um pouco dessa história. A história da infância, ela foi realmente muito desafiadora, né? Porque eu nasci num lar com um pai muito ausente, né? E quando ele estava presente, ele não era um bom exemplo. Então, estou resumindo a situação para não contar muita história triste aqui. Mas isso, eu sempre falo que assim, as dificuldades moldam o nosso caráter, né? Infelizmente, né, o ser humano, ele aprende muito pelo trauma, né, pela dor. E eu aprendi muito cedo, né? Eu fui confrontado àquela realidade ali muito cedo. E eu falo sempre que não é o que acontece, mas é como nós lidamos com o que acontece, né? Que vai dizer como nós somos. Então, eu comecei muito cedo a querer ser independente, a querer sair um pouco daquela realidade, a não querer pedir dinheiro para minha mãe. Minha mãe é uma grande guerreira, né? Criou 3 filhos aí sozinha, praticamente. Então, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, você imagina,
né, na minha cidade, é uma cidade no interior aqui do Rio Grande do Sul, onde eu moro, e essa cidade é uma cidade, bem cidade do interior mesmo, e eu entrei numa loja, eu peguei alguns folhetos, não sei como se diz em Portugal, e eu comecei a distribuir, né, esses folhetos dessa loja, e eu ganhava R$ 15 na época, por dia, né, a cada 1000 panfletos que eu distribuía. E isso era aos 11 anos de idade, então isso eu costumo dizer que me deu muito cedo a noção de valores, a noção de trabalho, a noção de recompensa, né? Muitas pessoas às vezes não estão dispostos a trabalhar para ter a recompensa, só querem a recompensa, né? Mas eu ali comecei muito cedo a valorizar isso. Então, aos 16 anos, eu saí daquela cidade, vim morar aqui em Porto Alegre, onde foi uma fase muito desafiadora também na minha vida, porque eu, de novo, não queria pedir dinheiro para minha mãe, e naquele início ali, eu lembro que de vez em quando ela mandava dinheiro, mas ela também não tinha muito dinheiro, eu tinha um tio meu que me ajudava, mas eu não conseguia emprego aqui na capital, e eu lembro que foi uma fase muito desafiadora, eu cheguei a passar fome aquela fase, foi assim, algo muito difícil. Depois consegui um emprego, consegui um trabalho, comecei a trabalhar em algumas empresas aqui da capital, e alguns anos depois surgiu a oportunidade de eu me tornar sócio de uma empresa de treinamento e consultoria. Então, era uma empresa do ramo do petróleo, que ela fazia consultoria e fazia treinamento de funcionários, e eu entrei nessa empresa para ser sócio dessa empresa e fazer treinamentos. Imagina, eu nunca tinha treinado ninguém na minha vida, eu nunca tinha... eu era completamente tímido, ainda sou, mas eu falei, eu tenho essa filosofia de vida. Se eu quero mudar, eu preciso aceitar o desafio, né? Depois eu vou aprender como é que faz. E aí aprendi, enfim, foi algo que fui moldando as minhas habilidades ali dentro, e foi o que eu fiz por 5 anos. Né? Foi onde eu experimentei pela primeira vez ganhar um bom dinheiro, viajar de avião, viajar pelo Brasil. Então eu saí de uma realidade muito desafiadora e vivi uma nova realidade. E depois de 5 anos iniciei num outro negócio que aí sim a minha vida decolou no ponto de vista financeiro. Né? E também não só financeiro, mas de liberdade de tempo também, que é algo que eu mais buscava naquele momento, era a liberdade de tempo. E aí foi nesse período que aconteceu a história do 0 ao milhão, né? Que foram nesses 2 anos aí. Então vamos lá aqui, porque a quem nos está a ver tem aqui muita curiosidade, porque sabem o projeto em que nós trabalhamos, eu e o Paulo, conhecem o projeto em que tu trabalhas também, e questionam-se muitas vezes, pô, mas como é que uma pessoa que está a passar por desafios, e os desafios podem ser falta de dinheiro, pode ser um divórcio, pode ser saúde, pode ser ter sido despedido, não é? Como é que se deu o clique em ti de tu passares do trabalho que tinhas e olhares para a possibilidade de uma mudança? O que é que tu sentiste para pensar assim, ok, bora lá? Eu tenho o costume de buscar muito resultados, né? E eu imagino que todo mundo que está assistindo aqui não tenha preguiça de trabalhar. Todo mundo aqui quer trabalhar, todo mundo quer, como a gente fala aqui no Brasil, né? Vai para cima, faz acontecer. Mas a questão que é importante analisar, às vezes, é o resultado do seu trabalho. Como eu falei, eu trabalhava desde os 11 anos de idade e eu não tinha muito resultado financeiro. Então, muitas vezes eu me perguntava, aquela velha história, né, que a gente escuta da mamãe, do vovô e da vovó, que que você tem que trabalhar muito para conseguir ter resultado financeiro. E eu vinha nessa educação, né? Eu tinha essa educação. Então eu pensava que eu tinha que me matar trabalhando para conseguir conquistar os meus resultados. E eu comecei a perceber que não era bem assim, porque eu trabalhava desde os 11 anos de idade e eu não tinha esse resultado. Então eu comecei a me questionar, eu sempre fui muito questionador, da questão da ferramenta. Eu pensei assim, será que eu estou usando a ferramenta correta para ter o resultado que eu quero ter? E eu percebi que se eu estava trabalhando muito e eu não estava tendo o resultado que eu esperava, é porque talvez essa ferramenta não fosse a ferramenta mais adequada. Então foi aí que eu comecei a buscar outras ferramentas, né? Eu comecei a buscar outras coisas. E é interessante porque quando surgiu essa ferramenta que eu trabalho até hoje, que foi o que me trouxe grandes resultados, eu não tinha uma condição financeira para investir muito alta. Por quê? Porque por mais que eu ganhasse dinheiro, eu não juntava dinheiro, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Ganha dinheiro, ganha muito e gasta muito. Foi isso que acontecia muito comigo. E aí, quando surgiu uma oportunidade, eu não tinha uma reserva financeira muito grande.
Mas eu percebi que eu precisava, se eu queria mudar o meu futuro, eu precisava mudar os meus atos no presente. Então eu precisava mudar alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa diferente. E foi aí que eu consegui. Eu lembro que na época eu consegui um valor emprestado e fui e tal. E eu falei, vou fazer acontecer para mudar a minha realidade. E foi aí que realmente iniciei, né? E aí os resultados mudaram. Então eu vejo muitas pessoas hoje em meio a essa crise, né? Que eu falo que a crise ainda nem começou, né? Nem começou. Aqui no Brasil nós estamos muito acostumados a crises econômicas, né? O Brasil vive em crise econômica há muito tempo. Então eu falo que o brasileiro ele se adapta muito rápido, né? Ele tem uma capacidade de adaptação muito rápida. Eu imagino que aí em Portugal, eu não conheço muito a realidade, mas imagino que também o povo vai para cima, né? Não tem preguiça de trabalhar. A questão é que você, muitas vezes, para muitas pessoas, é fácil ficar na zona de conforto quando essa pessoa ela tem uma situação de adversidade. Por exemplo, agora a pandemia, eu vejo muitas pessoas em casa, mas não estão trabalhando em casa. E, sabe, às vezes tinha muitos projetos que poderiam estar usando esse tempo agora para estudar, poderiam estar usando esse tempo agora para ler livros, poderiam estar usando esse tempo agora para tirar um projeto da gaveta, para começar a trabalhar algo novo, para fazer uma renda extra, para fazer um plano B, e às vezes fica em casa vendo Netflix, entendeu? Então você percebe que existe um vírus, né? uma doença que é a desculpite. Vocês já devem ter ouvido falar dessa doença, né? A desculpites. A pessoa, tudo ela quer dar uma desculpa, ela tenta achar um motivo. Antes era a falta de tempo. Agora mas a crise, agora é o vírus, agora né, porque estou em home office. E a gente percebe que pessoas de sucesso, elas sempre dão um jeito, né? Enquanto outras pessoas que não têm sucesso, elas dão desculpas. Então eu sempre tive muito isso, sabe? Eu lembro que uma vez eu vi um livro, né, do Bill Gates, e ele dizia assim: você não tem culpa se você nasceu pobre. Se você nasceu pobre, não é sua culpa, né? Você nasceu assim. Agora, se você morrer pobre, aí é sua culpa, né? Porque você teve a oportunidade de fazer acontecer e você não fez. E nós temos as mesmas 24 horas. Então, a questão é como você vai usar essas 24 horas. Então, eu venho agora, durante essa crise, por exemplo, eu venho tirando vários projetos da gaveta, investindo em muitas coisas que eu queria investir há um bom tempo e, às vezes, eu não estava fazendo. Então, agora eu estou aproveitando para realmente fazer acontecer. E eu tenho certeza que os meus resultados, e de todo mundo que está aproveitando agora, vão crescer muito quando passar esse momento, porque as pessoas estão aproveitando agora para tirar seus projetos que estavam engavetados. Então, eu acredito que essa é a principal característica, sabe? Fazer o que pode com as ferramentas que a pessoa tem. Né? Já vamos então aos seus projetos engavetados. Não saiam daí, porque vamos ouvir aqui o Francisco falar sobre os seus projetos engavetados. Mas conta-nos uma coisa, Francisco. Qual foi a tua maior dificuldade? Qual foi? E podemos falar de medo, podemos falar de desconfiar, de insegurança no projeto em si, insegurança na indústria, insegurança até em ti próprio, não é? Porque a gente muitas vezes não temos segurança em nós próprios, não temos confiança. Qual foi o teu maior desafio nessa tua transição e nessa tua mudança de carreira? Legal. Eu nunca tive muita falta de confiança em mim. Por quê? Como eu falei para você, desde muito cedo eu fui para cima, né? Como a gente fala aqui, vai para cima, mete a cara, faz acontecer, e eu tive resultado. Então eu sempre tive essa questão, né, de acreditar no meu potencial. Mas o meu principal desafio, que talvez seja o principal desafio até hoje que eu tenho, é simplesmente entender que nem todo mundo é assim. Nem todo mundo confia em si mesmo, nem todo mundo às vezes tem coragem, né? Muitas vezes nós queremos fazer com que as pessoas entendam o que nós entendemos. E até hoje, muitas vezes, eu tenho que respirar e entender. Não, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não está afim de um desafio novo, muitas vezes a pessoa ela não quer, ela não deseja desenvolver habilidades, ela não quer, simplesmente não quer. Para ela, a vida dela tá boa do jeito que tá, né? E eu muitas vezes ainda tenho esse desafio de conseguir compreender isso. Eu imagino que vocês, assim como também são pessoas que pensam grande, sempre querem crescer, sempre quer almejar novas metas, quer novos desafios. E para nós que temos essa visão, é muito difícil, muito desafiador compreender que nem todo mundo tem essa visão e que nem todo mundo simplesmente quer voar grandes voos. Tem pessoas que simplesmente querem continuar vivendo a vida que eles têm. Muitas vezes eu tenho essa dificuldade em compreender isso, é um desenvolvimento pessoal diário.
Para mim, respondendo só outra pergunta, eu não tive o resultado que eu tenho hoje. Eu talvez não acreditasse no início que eu teria o resultado que eu tenho hoje. Eu lembro quando nós nos conhecemos pela primeira vez, em 2012, eu não acreditava, naquele momento que nós nos conhecemos, que eu teria o resultado que eu tenho hoje. E olha que interessante, ontem eu recebi no meu Instagram uma pergunta, e essa pergunta dizia assim: o que eu tenho que fazer para ter o resultado que você tem? E a minha resposta para aquele rapaz que fez a pergunta foi a seguinte: você não tem que focar no resultado que eu tenho. Você precisa focar no seu próximo nível, e não no meu nível. Você tem que subir um nível de cada vez. É como uma escada. As pessoas às vezes caem da escada porque elas querem dar um passo muito grande. E elas esquecem de estar subindo um degrau de cada vez. Então, como que eu construí o que eu tenho hoje? Subindo um degrau de cada vez. Eu sempre vejo o que eu preciso desenvolver para ir para o próximo nível. E é o que eu estou aproveitando agora, né? Eu estou aproveitando alguns pontos que eu vi que eu precisava melhorar. Estou aproveitando agora que nós não podemos sair de casa, que nós não podemos fazer os eventos presenciais como eu fazia muito. O meu negócio ele sempre foi muito presencial, né? Ele sempre foi muito olho no olho. Não tinha muito o mundo digital. E agora que nós só podemos fazer o digital, eu estou aproveitando para desenvolver minhas habilidades, né? Inclusive, aprendo muito com vocês, que eu sei que vocês são feras nesse mundo digital aí já há um bom tempo. Olha só, Francisco, se tu pudesses dizer numa frase, explicá-la, o porquê é que tu decidiste mudar de profissão e procurar este modelo de negócio, de trabalhar a partir de casa, com network marketing, marketing digital, há várias formas de poder desenvolver. Agora o marketing digital é a maior tendência, porque as pessoas estão paralisadas, né, em casa. Confinadas em casa. Há pessoas que estão em coma. Sim. No hospital e em casa também, ligadas à televisão, só veem notícias negativas, entraram num coma mental, né? E estão paralisadas, não fazem nada. Então, se a gente pudesse passar aqui um vírus da superação, o vírus da superação é isto. Eu vou tocar aqui na câmara, toca aí. Toca ali no buraquinho da câmara, isso. Passa aí o vírus da superação a dizer assim, numa frase, o porquê. Porquê é que tu decidiste? Pela possibilidade, pela perspectiva de ter liberdade de tempo. Essa foi minha maior motivação desde o início. Eu sempre falo que você ganhar dinheiro não é o desafio. Desafio, talvez tenham pessoas aqui que estão nos assistindo que sonham em ganhar dinheiro. Então eu já estou dizendo para essas pessoas, o desafio não é ganhar dinheiro. O desafio é você ganhar dinheiro com tempo para aproveitar o seu dinheiro. Porque eu conheço muitas pessoas, eu tenho amigos que ganham muito dinheiro e que não têm tempo para ficar com os filhos, e que não têm tempo para viajar o mundo, e que não têm tempo para desfrutar o seu dinheiro. E eu estava hoje vendo no Instagram uma imagem que era um senhor cheio de bolsas de dinheiro, e quando ele chegava no céu, Deus dizia para ele, aqui não é permitido bagagem, aqui você precisa deixar suas bolsas de dinheiro para entrar. Então, o que quer dizer isso, né? É como você precisa... o dinheiro, claro, é importante, óbvio, com certeza, para usufruir, para você morar numa boa casa, para você, né, dirigir um bom carro, viajar o mundo, oferecer conforto para sua família. Tudo, o dinheiro é fundamental. É como diz Zig Ziglar, né? O dinheiro é como oxigênio. Não existem muitos substitutos para ele. A questão é quanto custa o dinheiro que você ganha hoje. E no meu caso, na época, estava custando muito caro. Eu estava perdendo a minha saúde para ganhar dinheiro, eu estava trabalhando mais que o meu corpo aguentava para ganhar dinheiro, eu não tinha tempo e eu não tinha nem perspectiva de melhora. E seria para sempre assim. Eu tenho colegas que trabalhavam comigo que continuam até hoje na mesma vida. Eles continuam até hoje fazendo o mesmo trabalho. Eu não julgo eles, porque é uma escolha. Eles escolheram aquilo, tudo bem, paciência. Mas eu não queria aquilo. Eu queria liberdade financeira. Eu queria construir algo que me permitisse ganhar dinheiro, sim, mas podendo escolher meus horários, podendo acordar a hora que eu quisesse, podendo, sabe, se eu quero ficar à tarde com meus filhos, eu posso. Então, isso, para mim, é muito valioso. E eu não tinha no meu trabalho, não tinha escolha. Então, eu precisava mudar o caminho, mudar a direção, né? E quando eu encontrei algo que eu podia fazer como plano B, sem largar o meu plano A, na época, porque essa é a grande dificuldade das pessoas. Eles acham que eles vão ter que largar alguma coisa para fazer outra. E não. Através do marketing de relacionamento, do marketing digital, você pode ir fazendo como um plano B, mantém a sua fonte de renda plano A, faz como um plano B, até chegar a um ponto que você pode escolher, se quiser. Se quiser fazer para o resto da vida os dois, não tem problema também.
Mas no meu caso, eu depois, no final do primeiro ano, eu decidi fazer, o meu plano B virou plano A. Eu estou vendo uma pergunta aqui dizendo, foi difícil no início? Claro que foi. Né? Foi difícil no início, porque tudo que você precisa aprender novo é difícil. Né? Tudo que é novo, você precisa... eu até trocaria o difícil pelo desafiador. Né? Você precisa aprender uma habilidade nova. Eu lembro a primeira vez que eu mexi no computador, não sabia mexer. Agora a gente vai, pega o link, manda para um, manda para o outro, né? Você vai, acessa. Né? Então, assim, quando eu usava um computador que era Windows, aí troquei para o Mac. Falei, meu Deus, como é que mexe nesse negócio aqui? Agora não, você vai, já sabe os atalhos, faz tudo automático. Tudo é assim. Mas chega um momento que você aprende. Qual é a grande vantagem, na minha opinião, desse nosso mercado que nós atuamos? A grande vantagem é, depois que você aprende como faz, é só repetir. É só repetir pro resto da vida, né? Claro, vai adaptando alguma coisinha ou outra, né? Entrando uma nova tendência de mercado, como agora o digital, mas a essência é a mesma, né? Pessoas lidando com pessoas. Então, depois que você aprende como fazer, o resto da vida vai ser a mesma coisa. Então, eu adorei por isso, né? Eu só foquei no início em aprender. Eu acho que tem uma pessoa falando, como você fazia para se organizar no início? É uma pergunta muito inteligente, Francisco, porque é a grande dificuldade das pessoas quando estão a começar um projeto em paralelo, não é? Como é que eu me vou organizar? Como é que tu te organizavas? Como é que tu disciplinavas? Francisco, a gente costuma dizer, antes de melhorar, piora, porque a gente tem que se adaptar a novas habilidades que vamos aprender, então vai piorar, porque vamos ter que nos desenvolver. E é bom a gente descobrir algo que a gente procura dentro de nós e não conhecemos. Eu, por exemplo, a minha primeira conferência online, eu vou-te confessar, eu não consegui passar slides e falar ao mesmo tempo. Eu não sei se era dislexia nos dedos, eu assim carregava medo, eu tinha medo de tocar no computador e falar ao mesmo tempo a uma câmara. Imagina, agora estou aqui a fazer lives no Facebook, 12 anos depois, coisa de loucos. Eu fiz conferências online a tentar mostrar o meu projeto, punha o áudio de outro amigo meu, gravado, e eu passava só slides, estava assim a passar slides e o áudio ia passando, porque eu não conseguia. Mas fala aí, como é que tu te organizaste no início? Isso que você falou, perfeito. Antes de melhorar, vai piorar. E é bom que as pessoas saibam disso, porque um dos maiores ladrões de sonhos é o imediatismo, né? As pessoas querem ter um resultado muito rápido, né? E elas querem plantar hoje e quer colher amanhã. E não é assim que funciona, né? Você planta hoje, você cuida dessa semente, você vai regar, às vezes vem uma ventania e destrói, às vezes vem uma chuva e destrói, e aí você tem que plantar de novo. Então, assim, eu no início, como que eu me organizei? Entendendo o processo, entende? Eu precisei respeitar o processo. No início, para mim, eu trabalhava de 7, 8 da manhã até a noite. Eu não tinha um horário como aqui no Brasil, das 8 às 18, como é a maioria das empresas. Eu trabalhava o dia inteiro, né? Porque eu ganhava diária. Então, eu lembro que a companhia que me contratava, ela me pagava um valor por dia e eu tinha que trabalhar aquele dia inteiro. Então, e quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu ganhava. Então, eu me matava de trabalhar, literalmente, né? Ali era um trabalho bem pesado para mim. E aí, o que acontece? Eu percebi que se eu continuasse naquilo, eu não teria o resultado que eu queria, né? Que era ter um plano B que me possibilitasse optar. Então, eu comecei a estabelecer para mim missões diárias. Eu nunca lidei bem com agenda no papel, né? Tem pessoas que têm uma agenda no papel, gostam de fazer anotações, eu não consigo lidar com isso. Então, eu comecei a estabelecer missões. São algumas atividades que eu precisava fazer durante o dia. Quando eu vou fazer? Quando eu vou ter que encaixar no meio das minhas outras atividades. Vai ter que surgir algum momento em que eu vou fazer aquilo. Então, às vezes, eu estava no meu trabalho e eu fazia alguma atividade que ia levar 2 horas, eu conseguia fazer em 1h30. Bom, liberou meia hora, essa meia hora eu vou ocupar para encaixar alguma atividade do meu plano B, da minha renda extra. E aí, no horário do almoço, às vezes eu tinha 1 hora para almoçar, eu almoçava em 15 minutos, liberou 45 minutos, vou focar agora naquela minha segunda missão do dia. E assim eu ia encaixando ao longo do dia algumas atividades que eu precisava fazer para que o dia não acabasse sem eu ter um dia produtivo. Então, uma das coisas que eu falo sempre é você não pode se permitir viver um dia improdutivo. Você não pode se permitir isso. Né? Você passou um dia hoje, hoje eu não fiz nada. Não pode. O que eu faço muito também? Sempre que eu lembro de alguma pendência que eu tenho,
eu vou no meu e-mail, eu mando um e-mail para mim mesmo, né? Eu faço muito isso. Eu mando um e-mail para mim mesmo, falo, ó, tem que fazer isso aqui. E aí eu organizo meus e-mails como por e-mails não lidos, né? Não respondidos e e-mails respondidos. Aí eu vou ali, eu falo, ixi, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Hoje, por exemplo, eu ainda tenho umas 5 pendências aqui para fazer. Né? Antes de falar com vocês, eu estava resolvendo algumas, outras eu vou precisar parar mais tempo no computador, algumas eu consigo resolver pelo celular, outras eu tenho que parar em frente ao computador, que eu preciso digitar, eu funciono melhor assim. Algumas eu consigo fazer junto das crianças, outras eu preciso fazer sozinho no escritório, entende? Então, assim, cada um entende o que funciona para si, né? Mas para mim funciona assim. Tem gente que fala, Francisco, por que você não vai na agenda e coloca esse seu compromisso, mandar um e-mail para você mesmo? Mas eu funciono assim. O importante é você encontrar algo que funcione para você, né? É a característica de cada um. Tem pessoas que gostam de trabalhar mais, por exemplo, no fim de semana. Vai no fim de semana e organiza toda a sua agenda para a próxima semana. Isso é muito bom. Isso é muito bom também. Eu já não funciono assim, porque para mim, eu nunca tive fim de semana. Eu descobri hoje que aqui no Brasil é feriado. Eu nem sabia que era feriado hoje aqui no Brasil. Né? Me falaram que ia poder ficar em casa. Eu falei, eu já estou em casa há um mês, né? Não vai mudar nada para mim. Então hoje eu vi pessoas no Facebook, no Instagram, comemorando que era feriado. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa, as pessoas estão querendo, né, comemorando porque é feriado. Então você vê a mentalidade de alguns, né? Para mim, eu sempre tento viver o mais produtivo possível, né? Eu acredito muito nisso. Eu falo essas questões, né? Eu falo assim, se Deus nos deu o dom da vida, por quem somos nós para viver um dia improdutivo? Né? A gente está aqui ocupando espaço para quê? Não, a gente tem que fazer, tem que movimentar em todas as esferas da vida, tentar ser o mais produtivo possível. E foi assim que eu me organizei no início e é a forma que eu me organizo até hoje. Óbvio que hoje eu tenho mais tempo disponível, porque hoje, né, eu já plantei muito lá atrás, hoje eu colho uma liberdade muito maior. Mas no início vai doer, no início vai ser difícil mesmo, no início vai ser desafiador, e quando você entende isso, você não se frustra. O ruim é você achar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, vem o primeiro desafio, né, leva uma primeira pancada, e aí a pessoa fica desanimada. Quando você entende que a pancada vem, você já se prepara para ela. Eu acho que Temos aqui uma pergunta, Francisco, do Idaécio, que é aí do Brasil. O Idaécio está-nos a ver do Brasil. Que é nosso parceiro de negócio. Aliás, as perguntas que foram feitas, eu não conheço a Dani, talvez seja parceira de negócio. Dani, já agora, se você for nossa parceira de negócio, escreve aí para a gente perceber se trabalha connosco ou se é uma convidada. E o Adilia Daniel, também não sei se é nosso parceiro de negócio, depois escreva aí se é nosso parceiro de negócio. A gente quer identificar quem são os convidados também que estão a ver esta live e não conhecem o Francisco, e quem já conhece e está a fazer perguntas, curioso. Mas o Idalécio conhece, ele diz assim: Francisco, prazer em rever outra vez, que você esteve com ele aqui em Portugal. Como você começou a alavancar o seu negócio e qual o momento que você decidiu estar a full time? Essa é uma boa pergunta também. Porque há muita gente que pensa assim, só dá para trabalhar em part-time? Ou dá para trabalhar em full time e transformar a vida, né? Há pessoas que pensam, não, eu tenho que largar o emprego e fazer só isto. É uma mistura de emoções, né, que as pessoas às vezes sentem na cabeça. Como é que você fez para passar do renda extra, né, que vocês falam aí no Brasil, part-time, para viver em full-time e trabalhar em part-time? É um conceito diferente, né? Para mim foi uma história que foi no final do primeiro ano, né? Então foi relativamente rápido para mim. Eu nem conto muito essa história porque para muitas pessoas demora um pouco mais. Então eu não quero que as pessoas usem a minha história como um parâmetro, porque cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa vai trilhar o seu caminho. Mas eu lembro que eu comecei a fazer como part-time e no 4º mês, e olha só que dia incrível, dia 21 de abril, é hoje. Hoje está fazendo aniversário. Agora que eu percebi. Foi no dia 21 de abril de 2012 que eu decidi que esse negócio seria o negócio da minha vida. Eu decidi, naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, daquele dia, 21 de abril de 2012, eu falei, é isso aqui que eu quero, mas não posso ainda largar minha outra fonte de renda. Eu preciso para pagar as contas, para pagar, né, enfim, para me manter. E eu decidi que no final de 2012, no final daquele ano, eu estaria ganhando, na época eu coloquei uma meta que era R$10 mil por mês. Né? Eu falei, se eu ganhar 10 mil, eu vou na minha empresa, eu vou pedir as contas, eu vou fazer full time
esse meu negócio aqui, que agora é part-time e vai ser full-time. O que aconteceu? Eu comecei a me dedicar muito, porque eu tinha uma meta, né? Se você não tem uma meta, você não sabe para que caminho está indo. Eu gosto de dar o exemplo daquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Ela pergunta para o gato, qual caminho devo seguir? O gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela fala, não sei. Então, se você não sabe para qual caminho você quer ir, pega qualquer um, né? Vai pelos dois caminhos aí, escolhe, porque você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Eu coloquei, assim, como uma meta para mim, 10 mil, e eu trabalhei muito naquele ano, e no final do ano eu ainda não estava ganhando 10 mil, mas eu já ganhava mais de 5 mil na época. E eu não tinha batido minha meta, mas tudo bem, não tem problema, né? Porque eu estava no caminho dela. E eu lembro que eu fui ter uma conversa com o meu sócio, né, da empresa que eu trabalhava, full time, e eu lembro que foi uma história assim, que ele deu risada da minha cara, ele falou que eu era louco, ele falou que isso nunca ia dar certo, e ele tentou roubar meu sonho. E aí, eu sou uma pessoa que, quando alguém me faz passar raiva, é como se fosse gasolina, entendeu? Joga gasolina no fogo, assim. E eu fiquei louco aquele dia. Eu lembro que eu falei para ele que eu não queria mais fazer a empresa, então eu saí do meu plano A, do meu full time, e é como a gente diz, queimou a ponte, né? Eu falei, agora o meu part-time virou full time, agora eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. Eu nem conto muito essa história, porque eu não quero incentivar ninguém a fazer isso. Mas, assim, para mim, funcionou. Eu me viro muito bem sob pressão, né? E eu lembro que 2 meses depois eu já ganhava os 10 mil que eu queria ganhar, e no final daquele ano, ou seja, no final do meu segundo ano fazendo network marketing, eu entrei no Clube do Milhão, né? Eu faturei meu primeiro milhão. Então, assim, mudou completamente minha vida. E esse foi o que a gente chama que é o ponto de inflexão, né? Quando muda a história, assim, quando realmente você toma uma decisão e faz acontecer. E ali eu já vivia o que era o meu grande sonho. Eu estou vendo a Luísa Teres perguntando qual foi o maior sonho que o Francisco realizou. Era exatamente esse, era não precisar estar fisicamente em algum local para estar gerando renda. Era esse o meu sonho, era poder ter o direito de escolha. Eu vivia isso, olha que interessante, eu vivia isso desde os meus 16, 17 anos. Quando eu trabalhava como empregado, eu já não gostava de cumprir horário. Eu lembro que eu tinha um chefe, que esse chefe ele me cobrava muito, porque o horário da empresa era de 8 às 18, mas eu chegava na empresa pelas 10, 11 horas. Eu sempre acordei tarde, eu sempre tive essa mania de dormir muito. E aí, só que na empresa não podia, né? Eu tinha que cumprir horário. E aí eu lembro que eu falava para esse meu chefe, eu falava assim, olha, Flávio, o nome dele, eu lembro como se fosse hoje, Flávio. Falava, Flávio, eu tenho um problema, cara, eu não consigo cumprir horário, mas assim, eu vou ser seu melhor funcionário. E eu lembro que eu chegava 10 da manhã, meio-dia eu já tinha terminado tudo que tinha para fazer. E eu falava para o Flávio, olha, me passa mais alguma coisa para trabalhar, porque eu não quero ficar até às 18 horas aqui só enrolando. E ele adorava isso, né? Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar por produtividade, sabe? E poder gerar um dinheiro por produtividade. Então, esse era o meu grande sonho, era não precisar estar em algum lugar para gerar renda, porque na minha outra empresa eu precisava. Na minha outra empresa, o dia que eu não trabalhasse, eu não ganhava dinheiro. E se eu ficasse doente, eu não ganhava dinheiro. Por exemplo, agora, se nós estivéssemos agora vivendo essa pandemia e eu não tivesse nesse meu negócio, eu tivesse na minha outra empresa, eu estava sem fonte de renda, estava zero, eu não estava ganhando nada. Então, olha o poder de uma decisão que eu tomei alguns anos atrás, mudou completamente a minha realidade. Hoje, mesmo em meio à pandemia, nós continuamos gerando renda, nós continuamos ganhando dinheiro por um trabalho feito. Então, o poder de uma decisão muda tudo, né? Como você, às vezes, mudar a ferramenta que você está usando para gerar renda pode mudar completamente a sua realidade. Amigos, perguntas aqui, ok? Facebook Live, façam perguntas, aproveitem, porque do 0 a 1 milhão tão rapidamente vale a pena fazer perguntas difíceis. Bora lá! Aquelas perguntas que ninguém faz. Não tenhas medo, podes fazer à vontade. O Rui Miguel está a perguntar aqui o seguinte: porquê é que você acha que pessoas não acreditam que são capazes de valer 1 milhão de euros, pelo menos, e viverem 1 milhão de sonhos, enquanto têm saúde para viver a vida, para viver e ser vivida? Ótimo, excelente pergunta. Como eu falei, esse é o meu maior exercício de desenvolvimento pessoal, é entender isso, é entender o porquê que algumas pessoas não acreditam. E eu não posso dizer que eu já compreendi 100%,
todos os dias eu aprendo coisas novas. Mas eu já percebi que nós somos frutos das nossas crenças. Nós somos frutos do que nós acreditamos, né? Não estou falando de religião, estou falando crença de acreditar, de coisas que nós vivemos ao longo da vida. Então você imagina que alguém tem um pai e uma mãe que dizem para essa pessoa, desde a infância, que o dinheiro é feio, que o dinheiro é mau, que as pessoas que ganham dinheiro fazem coisas erradas, né? Pessoas que são pessoas do mal. Então essa criança ela vai crescer com esse pensamento, com essa cultura que dinheiro é feio, que dinheiro é ruim, que dinheiro é mau. Ela vai odiar dinheiro, ela vai enxergar pessoas que têm dinheiro como sendo pessoas malvadas. Essa é a crença dela. A crença da pessoa molda quem ela é. Então, a lei da associação, as pessoas que ela convive, os amigos dela, se são pessoas que não querem crescer na vida, se são pessoas que não gostam de ler livros, se são pessoas que não gostam de assistir treinamentos, se às vezes, não sei, na igreja que ela vai, ela não convive com pessoas do bem, com pessoas que querem crescer, se muitas vezes o curso que ela faz ou a faculdade que ela faz, entende? Nós somos fruto das pessoas que nós nos associamos. Então, eu percebo que ninguém faz o mal, raras pessoas, né? A maioria das pessoas não faz o mal querendo fazer o mal. Ela faz o mal porque ela acha que aquilo é o certo. Ela acha, na cabeça dela, ela entende que aquilo é o correto. Então, eu acredito que o nosso negócio ele tem o grande poder de transformar a realidade das pessoas. Como, por exemplo, o meu livro. Você falou do título do meu livro, do 0 ao milhão. O que chama a atenção da pessoa quando ela lê o título, do 0 ao milhão? Eu quero ganhar 1 milhão, então eu vou ler esse livro. É isso que chama a pessoa. Mas quando ela lê o livro, ela percebe que o 1 milhão, que o financeiro, é uma consequência de um trabalho. Então eu uso a mentalidade da pessoa para atrair ela, e no meio dessa atração eu ensino para ela que o financeiro é uma consequência da mentalidade, do trabalho, das pessoas que ela convive. Então, se eu colocasse nesse livro, aprenda a se associar com pessoas de sucesso para ter sucesso, quem iria ler o livro? Ninguém. Se eu falo do 0 ao milhão, todo mundo quer. E aí lá dentro ele vai descobrir que ele pode ter 1 milhão se ele se associar a pessoas de sucesso, se ele ler livros, se ele tiver treinamentos. Então, tudo, eu acredito, que é uma questão de associação. Eu recomendo para todo mundo que esteja assistindo essa live hoje, por exemplo, vai no seu Facebook, vai no seu Instagram e faz uma limpeza. Faz uma limpeza. Porque você deve estar seguindo muita gente que só fica falando notícia negativa. Morreu tantos. Aconteceu isso. Olha a estatística. Olha a curva da pandemia. Meu, esquece, deleta tudo isso. Não é que você vai ser um alienado, né? Mas assim, eu recomendo que você siga pessoas que postam coisas positivas, pessoas que querem crescer na vida, pessoas que fazem acontecer. Faça uma limpeza, né? Agora está dizendo, como fazia para converter o negativismo das pessoas, sendo o exemplo. É a única maneira que tem. Não está no meu controle mudar as pessoas, está no meu controle mudar a minha realidade, ser um exemplo, e aí quem quiser vem comigo. Né? Quando você tem sucesso, ninguém tem sucesso sozinho. Você, quando tem sucesso, você arrasta algumas pessoas junto com você. Hoje tem muitas pessoas que me seguem, por quê? Porque querem ter a vida que eu tenho, querem ganhar o que eu ganho, enfim, viver as viagens que a gente vive. E aí essas pessoas se perguntam, o que eu tenho que fazer para ter o que ele tem? E aí eu mostro, eu fiz isso, isso e isso. E aí algumas pessoas seguem, não são todas. Algumas, quando descobrem o processo, já não querem mais, só querem o resultado. Mas não tem problema. Né? Como eu falei, Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode seguir a vida que você quiser. Se você quiser ter uma vida negativa, não tem problema, é uma escolha sua. Se você quiser ter uma vida positiva, siga exemplos positivos. Então, a Adília está perguntando isso. A única maneira é foca em você ter resultado. Você ter resultado, né? Daniel está perguntando. Gente, foca em você ter resultado. É como no avião fala assim, em caso de turbulência, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e depois nos outros. É isso. A vida é assim. Se você tem sucesso, se você tem resultado, algumas pessoas vão te seguir. Pronto, acabou. Você já está impactando positivamente a vida dos outros. Não é o exemplo não é uma maneira de liderar. É a única maneira de liderar. É você ser o exemplo.
é você arrastar as multidões através do seu exemplo. Olha o Steve Merritt aí. Ah, muito bom. Bom Fire demais. up! Bom demais. Olha só, qual foi o maior desafio? Porque a gente fala de 1 milhão, do 0 a 1 milhão, mas o gráfico de crescimento do 0 a 1 milhão não é aquele gráfico normal que a gente vê, né? Tem muito desafio, eu acho que é no meio dos desafios que a gente realmente cresce. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha chegado ao sucesso sem passar por desafios muito difíceis. Fala aí para a gente aquele que foi o teu maior desafio, o mais desafiador. Meu maior desafio Posso dar um exemplo fora da história do 0 a 1 milhão, tá? Porque eu já tinha ganhado meu primeiro milhão quando aconteceu esse desafio. Foi quando eu acreditei, depois de ganhar meu primeiro milhão, eu cometi um grande erro, tá? Isso é importante todo mundo aqui que está assistindo entender esse erro. Eu acreditei que estabilidade existia. E aí eu tive uma prova de que estabilidade não existe. Eu tive um grande desafio, foi 2014, 2015, por ali, eu tive um grande desafio e eu percebi... O importante não é... A questão não é ter o desafio, a questão é você aprender com o desafio, né? Então hoje eu já estou compartilhando com algumas pessoas para que você aprenda com o erro dos outros, né? Aprender com os próprios erros já é bom, aprender com os erros dos outros é melhor ainda, né? Que nos poupa tempo, dinheiro e trabalho. E eu, naquele momento, eu achei que, ganhei 1 milhão, tá bom, né? Agora pronto, o resto da vida acabou. E, novamente, né, o Zig Ziglar, ele fala, né? O mais difícil não é atingir o topo, e sim se manter no topo, né? Então, eu percebi que estabilidade não existe. Nós precisamos estar sempre crescendo, porque não existe como você atingir estabilidade e ficar lá em cima. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Não existe estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Então, daquele aprendizado, e isso fica uma grande lição para todo mundo, eu tomei a decisão de, para o resto da minha vida, até o dia que eu morrer, eu vou ficar fugindo da minha zona de conforto. Fugindo. Eu vou ficar correndo da minha zona de conforto, buscando desafios novos, buscando coisas novas. Por exemplo, agora a questão do digital. Eu estou aprendendo muito. Estou apanhando muito, inclusive, para aprender desse mundo, porque é um mundo novo para mim. Eu fico aprendendo, fazendo testes, né? A gente vai fazendo muitos testes até conseguir acertar alguma coisa. E daqui a pouco vem as redes sociais e muda o algoritmo. Aí você tem que aprender de novo, né? E você vai e muda as técnicas. Então eu aprendi através daquele momento, que foi um momento muito desafiador, que estabilidade não existe. Eu queria deixar essa dica, talvez seja uma das dicas mais importantes para qualquer pessoa na vida. É ter um medo, mas é um medo do bem, é um medo bom. É um medo que as coisas mudem. É um medo que, sabe, como agora a economia. Muitas pessoas que há alguns anos eu venho convidando para trabalhar comigo, para ter um plano B, nunca queriam. Agora aconteceu isso na pandemia, a economia, né, a crise, muitas pessoas estão me procurando, falando agora eu quero. Então eles aprenderam na dor. Não precisava ter passado pela dor. Eles poderiam ter desenvolvido um medo lá atrás e já estar desenvolvendo esse plano B e não precisar passar por uma situação difícil hoje. Mas tudo bem, porque passado já passou e não vai voltar mais. O negócio agora é pensar para o futuro, né? Então, o que eu recomendo para todo mundo é entender e ter isso como filosofia de vida. E hoje eu estava até vendo o Flávio Augusto, que é um grande empresário brasileiro, bilionário, é dono do Orlando City. Ele fala exatamente isso. Ele fala, o lema de vida dele é: estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Você sempre tem que estar buscando o crescimento. E eu, infelizmente, aprendi isso na dor, depois que eu já tinha ganhado meu primeiro milhão. Olha só, eu já achei que eu tinha um sucesso incrível, e realmente tinha, mas eu precisei levar uma outra pancada para aprender novas lições, e isso moldou, enfim, o resultado que eu tenho hoje, né, que é um resultado incrível. Mas como estava dizendo o Otávio, temos que estar sempre em movimento, o universo flui, tudo evolui. Legal. Grandes mentores falam que quando tu achas que já sabes tudo, não sabes nada. Exato. E nós temos que ser, na minha opinião, né, eu e a Eliana partilhamos este sentimento, que apesar da gente estar num sucesso, a gente tem que estar sempre à procura de melhorar. Eu deito-me todos os dias na almofada a pensar assim: eu preciso melhorar mais 1% amanhã sobre isto. Mais 1%, às vezes um pouco todos os dias, porque se a gente quer ser perfeito não vai conseguir. Então mais vale pensar assim: bora ser 1% melhor todos os dias. Chega ao fim do ano,
dá 365% melhor. Olha só. Não era bom a gente melhorar 1%. Nossa. Mas é loucura, nenhum ser humano consegue ser perfeito, não é? E isto é bom a gente tirar o peso de cima de todos nós. Não há ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, o Paulo não é perfeito, o Francisco não é perfeito, mas estamos sempre à procura de melhorar algo que reconhecemos que está mal, não é? E aí é o ponto de gente melhorar. Tem pessoas que perguntaram aqui em privado, no Facebook, que modelo de negócio é esse que vai do 0 a 1 milhão? A gente não vai falar de negócio aqui hoje, não estava programado isso, mas eu quero dizer que você fala que a pessoa que te convidou, ou o teu amigo do Facebook, que está ligado aqui no Facebook contigo, pergunta para ele, temos aqui vários representantes hoje no Facebook Live, basta você procurar aqui quem é teu amigo no Facebook, destas pessoas todas que comentaram e clicaram gosto, certeza que alguém te vai dar indicações sobre o nosso modelo de negócio, porque a gente está aqui a falar de vida. A gente não quer falar de negócio hoje, a gente está a falar de vida, de superação. Toda a gente fala de vírus. Vamos falar do vírus da superação. Não importa que modelo de negócio tu estás a desenvolver ou que vais ter um plano B na tua vida, o que importa é que procures ser melhor 1% amanhã, em alguma coisa. E eu estou muito orgulhoso de tudo o que eu e a Helena construímos e vemos o Francisco Sousa também construir, e muitos colegas nossos estão aqui hoje nestes comentários a comentar, sentir que eu e a Helena buscámos dentro de nós algo que ainda não conhecemos, né? E muitas pessoas aqui também estão a comentar, estão-se a desenvolver. O Francisco foi uma pessoa que eu vi crescer e desenvolveu-se imenso em várias áreas da vida dele. Eu lembro-me, eu fui dar uma palestra para 10 mil pessoas no Brasil, nunca mais me esqueço. E o Francisco estava praticamente a começar. Foi em 2012? Foi para aí em 2012. E pronto, ele estava praticamente a começar, obviamente, que é o que o Francisco fala, a gente quer sempre estar ao pé de pessoas que já têm um sucesso. Então o Francisco foi lá e quis tirar uma foto connosco, e até pegou no nosso cheque e tudo, e tirou uma foto. Isso é maravilhoso. E hoje é uma inspiração para mim. Então, não importa o sucesso que tu tens. Importa é quando tu tens a consciência que não sabes nada e queres melhorar todos os dias. Isso é que é o mais importante. Portanto, temos aqui mais perguntas. Aqui o João, Joe Dam, aqui no Facebook, é o João que eu conheço. Muitas vezes o nosso caminho é sem qualquer apoio. Nem mesmo a família nos apoia, não é? Como você acha, como acha que podemos ser agentes externos da mudança do mindset dos que estão mais próximos de nós? Porque às vezes a própria família, né, não nos ajuda e puxa-nos para baixo, até os nossos amigos. Como é que a gente pode ultrapassar isso? Perfeito. Se você for pesquisar com profissionais, não só do nosso mercado, mas de qualquer mercado, você vai identificar um padrão, né? A família, normalmente, não acreditou no início. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Então, não se vitimize por isso. Tá? Não pense que isso é exclusividade sua, porque não é. Né? Isso acontece com todos. São raros casos em que a família acreditou ou que amigos próximos acreditaram. Eu vou falar o meu exemplo. Eu tenho um grande amigo de infância, crescemos juntos, que ele só foi acreditar em mim e no meu projeto 1 ano depois que eu já tinha ingressado. 1 ano depois. Imagina, meu amigo, amigão de infância, sabe, aqueles amigos que acreditam em tudo que o outro faz, 1 ano depois. Eu vou mais além. Minha irmã levou, se não me engano, 4 anos para ingressar no projeto. 4 anos depois, e aí desistiu e recentemente ingressou de novo. Olha só que incrível. Agora, pensa o seguinte, e se eu tivesse desistido? E se eu tivesse desistido porque eles desistiram? Eles não teriam a chance de ingressar depois. Se eu não tivesse persistido no meu sonho, eles não teriam a chance de ter tempo de acreditar no futuro. Então, entenda que a liderança ela é solitária. Você não está sozinho porque tem a gente, né? Você tem equipe, você tem pessoas que querem te ajudar, e se essa pessoa não faz parte ainda, enfim, depois fala com quem te convidou para você conhecer um pouco mais, mas assim, sempre existem pessoas para te ajudar. Você vai encontrar pessoas que pensam como você. Muitas vezes, como eu disse, não são as pessoas mais próximas, não é sua família,
não é os amigos mais próximos. Mas não tem problema. Primeiro de tudo, entenda que é normal, tá? Se você tem isso, alguém perto de você que pensa como você, já é uma bênção. Agradece a Papai do Céu por isso, porque não é normal. O normal é não ter. E você vai encontrar alguém que pensa como você. E aí você conecta nessas pessoas, né? E se você ama muito a sua família, ama muito alguém que está perto de você, é mais um motivo para você ter sucesso. Porque quem sabe no futuro o seu sucesso faça eles enxergar. Muitas vezes nem você tendo sucesso eles vão enxergar. Mas pode ser, existe uma possibilidade. Então, se você ama eles, faz isso não só por você, mas por eles. Mas entenda, você não precisa deles. Você não precisa deles. Entende? E a única maneira de você provar isso é você tendo sucesso. Então, se você deixar isso te vitimizar, sabe? Deixar ser uma desculpa para a sua derrota, você não está num caminho bom, né? Você precisa reavaliar, você precisa entender que se você quer provar para eles que o negócio é bom ou que você vai ter sucesso na vida, a única maneira é você tendo sucesso na vida. Hoje eu postei no meu Instagram exatamente essa mensagem. Olha só a mensagem que eu falei hoje. Preste atenção no que as pessoas fazem e nunca mais será enganado pelo que elas dizem. Olha só isso. Se você quer o bem da sua família, se você quer o bem das pessoas próximas, tenha sucesso, porque existe uma chance de que eles, vendo o seu sucesso, acreditem em você. Não por você falar, mas porque você já fez, entendeu? Falar, qualquer um fala. Tem que fazer. Quer ter sucesso na vida, tem que fazer. Eu costumo dizer que a era da informação já acabou. A era da informação acabou. Nós vivemos a era da atitude agora. É a era da atitude, é quem faz acontecer. Né? Porque hoje em dia a informação tem em todo lugar. Nós estamos aqui agora no Facebook, tem YouTube, tem Instagram, tem de tudo. Mas quanta informação está aí e quantas pessoas estão usando essa informação? São poucas. Então você tem que ser uma das poucas pessoas, e são poucas mesmo, são selecionadas essas pessoas, são pessoas, sabe, diferenciadas, que querem mudar o mundo, mas têm atitude para isso. Não ficam esperando a aprovação dos outros. Você não precisa da aprovação de ninguém. Para terminar, só duas últimas perguntas. O pessoal está aqui a fazer-nos perguntas, eu sei que já estamos a passar aqui um bocadinho do tempo. Uma pergunta que tu já quase que respondeste, que é: que habilidades tu pensas em desenvolver agora, com esta conjuntura socioeconómica, não é, que te está a permitir tu desenvolveres mais no marketing digital? Que habilidades é que tu estás a procurar desenvolver que possas aconselhar os outros a desenvolverem também? Legal. Eu, como eu te disse, hoje, para mim, o maior desafio é aprender mais sobre esse mundo digital. O meu trabalho sempre foi muito manual, né? Eu viajo o mundo inteiro fazendo eventos, e agora, claro que nós vamos continuar fazendo esses eventos presenciais quando a pandemia passar, porém, eu quero estar na casa das pessoas também pelo meio digital, né? E cada vez mais. E até quero fazer aqui um convite, olha só, agora eu lembrei. Na próxima segunda-feira, eu acho que é dia 27, eu vou fazer uma super live sobre os 10 pecados mortais no network marketing. Os 10 pecados mortais que as pessoas que não têm resultado cometem, né? Diz assim porque o meu filho estava a ver ali no corredor a gritar. Está aqui Gabriel e o Ruben. Eu acho que já... Eles vão começar a ter uma aula de taekwondo. E eu dizer assim, para eu não falar alto, para eu não... Aula online. Aula online. Olha só. Eu não sei como é que os meus não apareceram aqui ainda. Não. Então diz lá, segunda-feira... Repete a pergunta. Isso. A pergunta, eu acho que eles ouviram. Temos aqui uma pergunta da Alexandra Costa muito interessante. Há pessoas que ela quis dizer aqui, quando já fizemos tanta coisa e parece que não resulta. Já tentou vários negócios. Eu acho que a resposta está na pergunta. É que já fiz tanta coisa e não se ficou numa, não é? Mas o que é que você acha desta pergunta? Entenda, existe uma coisa muito poderosa, chama autorresponsabilidade. Se você não teve resultado é porque você não fez o que precisava ser feito. Não confunda teimosia com persistência. Achar que você está fazendo a coisa certa e não está tendo resultado. Se você estivesse fazendo a coisa certa, você teria resultado. Então, respira, avalie as suas atitudes, peça ajuda de um mentor, peça ajuda de alguém. Eu vejo pessoas que às vezes estão afundando e não pedem ajuda. Pede socorro, fala, preciso de ajuda. Onde eu estou errando?
peça feedback, né, para outras pessoas. E essas pessoas vão te passar alguns conselhos e você faz um ajuste fino e você consegue ter mais resultado. Ok, vamos aqui. Não sei se há mais perguntas aqui. Eu quero só... O Francisco estava a falar que segunda-feira vai fazer uma live sobre marketing digital. Sobre marketing digital. Vamos aproveitar essa dica que tu estás a lançar sobre o marketing digital. Depois quem quiser assistir à live do Francisco é interessante. E nós também, por acaso, é uma coisa que nós estamos a cada vez a evoluir mais aqui em Portugal, na nossa equipa. Nós, inclusive, estamos a oferecer curso de marketing digital para as pessoas que querem começar do absoluto zero e começar a entender quais são os modelos de negócio que há na internet. Nós estamos a oferecer esse curso. Depois também podes falar com alguém que te enviou este link e pedir esse curso. É gratuito. Portanto, qualquer pessoa, quem tiver o curso, por favor, aqui nos comentários, escreva que tem o link para oferecer, que é para podermos, para as pessoas procurarem, porque é tanta gente aqui na live, depois não podemos estar a enviar links para toda a gente. Então, se tu conheces alguém que está a fazer comentários, escreve aí nos comentários, tu que tens o link do curso grátis para enviar às pessoas. É um curso que não fala de negócio nenhum. Fala como é que as pessoas podem começar a fazer marketing digital do zero, do absoluto zero. E perceber que modelos de negócios é que há, ok? Portanto, quem tiver, faça aí nos comentários. E quem quiser também pode assistir à live do Francisco Sousa, que vai haver segunda-feira, ok? Francisco Sousa é procurar aí na internet, vai encontrar de certeza. O cara é super conhecido, escreveu até um livro do 0 a 1 milhão. Né? E agora vem a última questão, que é: para quando o segundo livro? Olha só, eu vejo pessoas hoje falando dos desafios. Imagine o meu desafio. Eu tinha o lançamento do meu livro, do meu segundo livro, marcado para o dia 22 de março, em São Paulo. Nós teríamos um grande evento para 2.000 pessoas, um grande evento presencial em São Paulo, e veio a pandemia. Então, hoje, o meu segundo livro ele está pronto, ele está impresso, está na gráfica, pronto para ser despachado para as livrarias do Brasil inteiro. Ainda não estaremos em Portugal, quem sabe no futuro, mas ele está pronto para ser lançado. Assim que essa pandemia passar aqui no Brasil, que nós possamos voltar a viajar, ele vai ser enviado para todas as livrarias do Brasil e nós teremos meu novo livro sendo lançado no Brasil inteiro. Eu devo fazer também algum evento online para divulgar esse livro. E junto com ele, inclusive, muitas pessoas vêm me pedindo uma nova edição do livro do 0 a 1 milhão, porque esse aqui ele já faz alguns anos que ele foi lançado. Então eu preparei uma nova edição desse livro com capítulos extras, né? Com 10 capítulos extras de coisas que eu aprendi depois de ganhar o primeiro milhão, e eu vou incluir nesse livro, no do 0 a 1 milhão, para também relançar uma nova edição desse livro. Então agora vem o meu novo livro e uma nova edição do meu primeiro livro, que foi o do 0 a 1 milhão. Olha, por falar no livro, Francisco, estão aqui pessoas também a mandar mensagens em privado que querem o livro. Bora definir aqui, temos aqui muita gente na live. Quem quiser o livro, escreva: eu quero o livro, que eu vou, quando eu for ao Brasil ou quando o Francisco vier aqui a Portugal, ele vai trazer os livros ou eu trago os livros. Portanto, escrevam aí que a gente vai fazer uma lista de pessoas para trazer o livro a Portugal, porque ele não está à venda em Portugal, ok? E para quem pensa que o marketing digital não existe, repara o que é que está a acontecer ali. Uma aula de taekwondo online, estão a ver ali na televisão? Portanto, eu não sei se as pessoas pensam que o marketing digital não é uma tendência. As pessoas foram obrigadas, olha só os meus filhos ali na aula. Incrível, não é? Portanto, se houver aqui uns barulhos estranhos, assim uns pum, 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 já sabem que é dali. Portanto, quem quer o livro, escreva: eu quero o livro, ok, nos comentários. E quem quer o curso online grátis, escreve: eu quero o curso online grátis. E quem tem o curso, escreve: eu tenho o curso para oferecer, que é para a gente poder ajudar uns aos outros aqui a interagir com as pessoas, principalmente estão aqui novas pela primeira vez. Bom, mais alguma pergunta? Deixa cá ver aqui. Se alguém tiver a última pergunta, que faça agora. Eu vou lançar aqui assim, um pequeno desafio para a tua família, essencialmente para a Daniela, porque eu sei que ela é mãe, ela é uma mulher também empreendedora, ela trabalha ao teu lado, vocês trabalham os dois em parceria, não é? Juntos, vocês são o apoio um do outro, conforme eu e o Paulo somos apoio um do outro. Para a Daniela, fazermos uma live com ela, essencialmente para falarmos para mães, porque nós mulheres somos um ser humano multitarefas
e com uma capacidade extraordinária de ir muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Então fazemos várias coisas ao mesmo tempo e às vezes até nem fazemos nada. Somos aquele ser humano complicado. Então quando estamos com o TPM, então somos complicadíssimas. Então, queria falar com ela, que é para a gente fazer aqui uma live com mulheres à semelhança daquilo que fizemos hoje. Pode ser? Perfeito, vai ser incrível, porque existe essa questão da identificação, né? Cada perfil se identifica com um perfil diferente. O bom do nosso negócio é que nós temos vários perfis diferentes, então acredito que vai ser uma oportunidade incrível. Vai ser ótimo. Então é isso, meus amigos. Vamos terminar aqui esta live, já vai bastante longa. Para mim foi um privilégio ter o Francisco aqui connosco. Francisco, quando eu for ir ao Brasil, provavelmente, não sei se vamos ter um grande evento aí no Brasil brevemente, nós não sabemos como é que vai ser agora o verão ou o Natal. Toda a gente fala que a pandemia pode abrandar e pode voltar, a gente já não sabe bem o que é que vai acontecer. Eu costumo dizer que estamos num inverno rigoroso e não sabemos quando é que vai terminar, mas temos uma certeza, o verão vai voltar, ainda temos a primavera primeiro. Então bora lá passar este inverno rigoroso, esta pandemia, e vires da superação. Toca aí, Francisco. Toca aí. Um abraço a todos, meus amigos. Vires da superação. Vamos lá. Obrigada. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, obrigado.